Boa noite, meus amados irmãos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso culto de oração ao Senhor. Nesse momento eu gostaria de pedir aos irmãos que voltassem a sua mente para a adoração ao nosso Deus, para poder aprender mais da sua palavra e também para tirar um momento de oração, para clamarmos ao Senhor, por toda a situação que está acontecendo, pelos irmãos da igreja, por saúde, enfim. Não nos falta pedidos para nós orarmos ao Senhor e também para agradecermos a Deus. Na próxima semana, eu gostaria de estar fazendo um pouquinho diferente. Os irmãos que tiverem pedidos de oração e também agradecimento, os irmãos podem estar me enviando no particular e aí tentarei fazer uma edição para que esses pedidos sejam lançados aqui logo após o término da mensagem. E aí os irmãos vão poder estar orando e também se alegrando juntamente com os demais irmãos com as bênçãos que foram contadas. Não dá para cada um dos irmãos gravarem um vídeo porque ficaria longo demais, mas os irmãos me passando eu poderia resumir e tentar trazer aqui para os irmãos. É só uma ideia, vamos ver aí se dá certo nós fazermos isso. Então, meus amados, vamos então para a palavra do Senhor. Convido nesse momento você a abaixar a sua cabeça para juntos nós orarmos a Deus. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade que o Senhor está nos dando de podermos aprender mais da Tua Palavra. Faz com que a Tua Palavra fale aos nossos corações e venhamos a pô-la em prática todos os dias da nossa vida, Pai querido. Em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, hoje nós iniciaremos mais um bloco de parábolas, que é o bloco do reino presente. Estas são parábolas comparativas entre o reino celestial e o âmbito terreno. Nessas comparações que Cristo faz, ele busca nos ensinar acerca de uma conduta celestial através de imagens do nosso âmbito terreno. E assim nós podemos compreender acerca das coisas espirituais, sobre o modo espiritual como nós devemos viver. Nós não pertencemos a esse reino, nós pertencemos a um outro reino. E nós devemos viver de acordo com esse reino aqui na terra. E é isso que Cristo está tentando nos ensinar, a mudar a nossa forma de agir, nosso modo de caminhar. A parábola de hoje, ela é encontrada exclusivamente no Evangelho de Marcos. E ela se chama, então, Parábola da Semente. Essa é a parábola que a gente vai estar estudando hoje. Portanto, abra comigo aí a palavra do Senhor para Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Uma pequena parábola, mas que também é riquíssima no seu ensino para nós. Marcos, capítulo 4, verso 26 a 29. Dá um tempinho aí para que os irmãos possam abrir e podermos ler juntos a palavra do Senhor. Marcos 4, 26 a 29. Diz assim: Ele prosseguiu dizendo: O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o seu grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou então a colheita. Esse é o texto que nós estaremos aprendendo hoje, meus amados. E nesse texto, Cristo está nos trazendo várias imagens. E cada uma dessas imagens, elas possuem um significado e a sua importância. Então vamos analisar cada uma dessas imagens, para que possamos entender o que Cristo está querendo nos ensinar. A primeira imagem que nós temos aqui, Cristo apresentando, é a imagem de um agricultor. Cristo compara o reino de Deus, ou o reino dos céus, com um agricultor, com um homem que cuida da plantação e que ele é responsável por aquelas plantações. Seja qual for o tipo de plantação, as suas funções incluem trabalhar um solo. Muitas vezes você vai pegar um solo cheio de pedra, um solo cheio de mato, um solo que não está trabalhado. Então, o que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que rasgar todo aquele solo, ele vai ter que tirar todas as pedras, ele vai ter que tirar todo o mato. Muitas vezes ele vai ter que fazer uma correção no solo, dependendo do tipo de coisa que ele vai plantar, com adubos e mais fertilizantes. Ou seja, ele vai trabalhar no solo, deixar aquele solo pronto, perfeito,
para que a semente seja então lançada no solo. E aí, depois desse agricultor ter trabalhado nesse solo, ter gastado seus dias, as suas horas, ter se desgastado fisicamente, aquele solo então ele se encontra apto para o plantio. Ou seja, ele passa agora sobre aquele solo, lançando as suas sementes, fechando, enterrando. E aí depois, quando começa a nascer o mato, juntamente da semente, ele começa então a limpar aquele solo. E aí ele também passa a levar água para aquela plantação, se tiver um rio próximo, caso contrário, seria então aguardar mesmo o tempo de Deus através da chuva. E aí, por fim, então, ele vai poder colher os seus frutos. Isso é a imagem de um agricultor. É a imagem que Cristo está querendo nos mostrar aqui. A questão que fica, nós entendemos bem aqui o que é um agricultor, qual a sua função. Porém, o que Cristo está querendo dizer? Que comparação é essa que Cristo está querendo fazer? Quem seria então esse agricultor a quem Cristo está mencionando? Seria o próprio Deus, o Pai, o Todo-Poderoso? Seria o Espírito Santo? Seria o próprio Senhor Jesus Cristo que está se comparando com um agricultor, como aquele homem que está semeando? Seriam os anjos do Senhor? Quem é esse agricultor? Meus irmãos, não é nenhuma dessas respostas que eu dei. O agricultor são os servos de Deus. O semeador representa todo aquele que pertence ao Senhor. Uma vez que eu conheci a palavra de Deus e que eu me converti ao Senhor Jesus Cristo, eu passo então a ser um semeador. Eu passo a semear algo, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Então nós somos a imagem do semeador que Cristo está apresentando aqui. A nossa função é semear, lançar sementes no solo e em cima desse solo trabalhar para que as sementes possam então desenvolver. A nossa função é trabalhar no solo, tirar todo o mato, deixar ele preparado para que as sementes possam então ali se desenvolver. Então Cristo ele está nos comparando com a imagem de um semeador que saiu para semear sementes sobre a terra. E nós já entendemos qual é o significado do semeador. Agora nós vamos entender qual é o significado da semente, ou seja, a imagem que a semente quer nos trazer. E o que ele quer dizer é, as sementes que são lançadas pelos semeadores, ou seja, que nós lançamos sobre a terra, são sementes espirituais plantadas por nós. Ou seja, nós estamos plantando não uma semente física, mas uma semente espiritual. E que semente é essa? O que poderia se equivaler a essa semente? Seria a mensagem do Evangelho, a pregação do reino de Deus, a execução da vontade do Pai. Tudo isso seria a semente espiritual que nós estaríamos plantando neste solo. Exemplo prático disso. Quando nós pregamos a palavra aos descrentes, nós estamos plantando uma semente. Nós estamos trabalhando na vida de uma pessoa. Nós só precisamos, depois de pregar, aguardar. Nós não temos mais o que fazer. Nós também podemos plantar a semente dando um bom testemunho no trabalho, em casa, na minha família, na igreja, na sociedade. Tudo isso é uma semente espiritual que está sendo plantada. É você ser exemplo às demais pessoas. É você se destacar entre as demais, não por sua esperteza, mas por sua fidelidade a Deus. Assim como Daniel. Daniel, dentro de todo aquele reino, ele se destacou por se demonstrar fiel a Deus. A um ponto que aquilo chamou a atenção dos seus inimigos. E usaram essa fidelidade para tentar derrubá-lo. Ou seja, Daniel estava plantando uma semente ali. É fazer a vontade do Pai. É realizar a vontade de Deus nessa vida. Tudo isso é plantar uma semente espiritual na terra. Cada um desses exemplos, meus irmãos, são sementes que o semeador lança sobre o solo. E aí nós esperamos, então, milagrosamente, para que elas germinem, para que elas frutifiquem, para que elas cresçam, para que elas desenvolvam. Essa é a ideia. Quando um lavrador ele vai trabalhar no solo, que ele lança a semente, ele espera que aquela semente desenvolva. Ele espera que aquela semente cresça, traga alegria ao seu coração, traga sustento para a sua vida.
Da mesma forma nós, quando plantamos essa semente espiritual, nós esperamos que ela nos dê um retorno, nós esperamos que ela cresça, que ela desenvolva, que ela prospere. Essa é a nossa ideia, esse é o nosso desejo. Até agora nós vimos duas imagens, a do semeador, a da semente. A próxima imagem escolhida por Cristo é a imagem do solo, aonde nós semeamos e plantamos aquelas sementes espirituais. Que solo é esse? Que imagem esse solo está nos representando? A imagem do solo aqui, meus irmãos, representa o coração do homem e nos traz a mesma ilustração do tipo de solo na parábola do semeador. Pois é no coração do homem aonde nós devemos plantar sementes espirituais e esperar que elas germinem. Quando pregamos a palavra de Deus, nós estamos falando com aquele homem, nós estamos lançando sementes no seu coração, para que ali elas possam desenvolver. E, meus irmãos, há muito solo onde nós devemos trabalhar hoje atualmente, onde nós devemos plantar essas sementes espirituais. Há quantos homens no mundo que ainda não ouviram falar do Evangelho? Há quantos homens que precisam ser transformados pela palavra de Deus? E que nós estamos com ela na mão e que precisamos semear. Há quantos homens que não estão à nossa espera, esperando para que possamos plantar essa semente? Quantos homens, meus amados? Nós somos os responsáveis por plantar sementes espiritual no coração do homem, neste solo tão vasto que existe hoje. E aí, meus amados, em seguida a estas imagens, nós já entendemos então a imagem do semeador, nós entendemos a imagem da semente e nós entendemos a imagem do solo. O que cada uma dessas imagens nos significa. E aí agora Cristo está usando a imagem de uma lavoura, onde o solo já foi trabalhado, onde a semente já foi plantada sobre aquele solo. Qual a ideia? Nós pregamos a palavra a um descrente, ou seja, já trabalhamos no coração, já plantamos a semente, e aí Cristo está partindo dessa ideia. Ele diz assim a palavra: noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então o grão cheio na espiga. Então, meus amados, depois de o agricultor ter passado dias acordando cedo para trabalhar, dormindo muitas vezes tarde, exausto, tudo isso para fazer uma boa preparação daquele solo, para fazer um ótimo plantio, e até mesmo levando dias ali semeando, chega ao ponto que o agricultor não tem mais o que fazer, senão somente limpar e esperar um milagre então acontecer. E aí, de uma forma milagrosa, depois de o homem ter trabalhado no solo e ter plantado, aquelas sementes elas começam a brotar, ele começa a ver aqueles primeiros germezinhos saindo do chão, florescendo. É o primeiro sinal de uma grande alegria que está por vir. Inicialmente nós vemos esse talinho se formando, saindo do solo. Quem aqui na escola já deve ter feito essa experiência, ter pego um copo, colocado lá um algodão, e aí colocado uma sementezinha de feijão, vários grãozinhos ali, ter deixado alguns dias, e você coloca um pouquinho de água. E aí nós vamos perceber que ela começa a se desfazer, a semente começa a nascer, alguns talinhos e até mesmo com folhas. Ou seja, a semente se germinando, crescendo, desenvolvendo. E aí ela começa então a ganhar mais corpo. E a ideia aqui que era o milho, que as espigas começam ali a surgir. E aí, por fim, nós teríamos então uma espiga em formação. Uma espiga já na sua fase final. Trazendo para nós, o que é que nós podemos entender até aqui? Quando nós pregamos o Evangelho, ou vamos evangelizar, a nossa ação de forma direta sobre aquele solo, ele termina. Tá certo? O que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. Depois disso, nada mais. A não ser orar ao Pai. Mas não tem mais uma ação nossa que nós podemos fazer de uma forma física. Apenas orar. E esperar no Senhor que aquela semente, então, seja germinada. Nem sempre o meu pregar o Evangelho vai ser garantido que aquela pessoa se converta. Porque nós sabemos que Deus escolheu a uns e a outros não. Nós não sabemos. Mas nós temos que pregar e esperar que aquela semente germine. Esperar pela vontade do Pai, esperar pela vontade de Deus
na vida daquela pessoa. Infelizmente, muitos acham que a ação de germinar no coração de um homem pode ser um trabalho realizado pelo próprio homem. Irmãos, isso não é verdade. Não é eu tentar forçar você a escutar o evangelho, você ouvir a pregação, que você vai se converter. Não é assim que funciona. E muitos querem, por fim das forças, que as pessoas entendam. E muitas vezes até se chateiam. Quando que, na verdade, isso é uma ação divina sobre o coração de todo homem. Não depende de nós. É o que Cristo está querendo nos dizer. A conversão não depende de nós. Depois que o coração do homem foi trabalhado, é que Deus ele começa a agir de acordo com a sua vontade. A exemplo, vamos pensar numa pessoa que Deus escolheu. Ele começa a levantar dúvidas no seu coração. Há um despertar, um grande interesse daquele homem por conhecer mais a Deus. Ele começa a se questionar sobre as suas crenças. E até que ele chega então no processo de conversão. Ele entende o sacrifício de Cristo, ele se arrepende dos seus pecados, ele se volta para Deus da forma como Deus quer. E aí então nós temos, depois disso, o desenvolvimento espiritual e a sua frutificação. E esse crescimento ou desenvolvimento, ele não pode ser neutralizado por nada. Quando Deus escolhe uma pessoa, nada pode barrar. Quando a ação de Deus atinge o coração do homem, ninguém consegue mudar ou reverter essa situação. Não importa quem tente lutar contra. Até mesmo Satanás. Se Deus quiser, ele não vai poder fazer nada. Um versículo que resume bem, para que os irmãos possam entender aqui o que nós estamos tratando, é o de 1 Coríntios 3, 6 a 9, que diz assim, o apóstolo Paulo falando, eu plantei, está falando sobre a igreja de Corinto. Paulo, quando pregou o evangelho, Apolo regou, ou seja, Apolo deu continuidade trabalhando naquele solo. Mas o crescimento veio de Deus, ou seja, não foi nem de Paulo nem de Apolo. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, Paulo e Apolo fizeram um trabalho de um lavrador. Trabalharam no coração de homens que não conheciam o Senhor, pregaram a palavra, esperaram confiantes na obra do Senhor. Eles cooperaram com o trabalho de Deus. E aí Deus, de um modo milagroso, transformou o coração de muitos naquela igreja. Muitos homens ali foram transformados. E isso fez com que a semente espiritual plantada por Paulo e por Apolo pudesse então germinar, crescer, pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo na vida daqueles homens, e não pela ação do homem, não pela escolha do homem, não por causa de Paulo. Deus usou o homem para trabalhar o solo e para plantar aquela semente. A ação do desenvolvimento é uma ação de Deus. Deus é quem faz aquela semente germinar. Isso vai desde o seu nascimento até então o momento da sua morte. Desde o início, onde Deus começa a trabalhar no coração do homem de forma espiritual. E aí, por fim, meus amados, para nós encerrarmos essa parábola, Cristo nos adverte que chegará o tempo em que a colheita estará pronta. Todas as sementes estarão amadurecidas e aguardando a colheita. Se uma semente ela nasce, vai chegar um ponto que ela vai frutificar e que vai ser preciso então fazer a colheita. E é isso que Cristo está querendo dizer. Logo, o grão fica maduro. O homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Isso nos representa o fim dos tempos, o momento em que Deus vai ceifar a sua plantação, pois os frutos já estão no tempo de serem colhidos, já estão maduros. Não se pode esperar mais. Se você deixa o milho passar do tempo, ele acaba aqui secando, se estragando, já não tem mais a mesma serventia que ele no tempo maduro, vai ter uma outra serventia. E tudo tem o tempo de Deus, e Deus sabe qual é o momento ideal para ceifarmos. E aí quando chega o momento da colheita para o agricultor, ele passa a foice em toda a sua plantação. Isso é um momento maravilhoso para todo agricultor, o momento em que ele colhe dos frutos, o momento em que ele se alegra, o momento em que ele se regozija, pois está colhendo da sua plantação. Quando chegar o tempo de Deus, ele fará a sua colheita, nos levará para junto de si.
Nós podemos entender o tempo da colheita como a consumação de todas as coisas, quando estivermos de maneira completa junto do Pai, quando Deus nos levar junto de si. Lá em Apocalipse 14, 14 e 15, diz assim: olhei e diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém, semelhante a um filho do homem. E ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então saiu do santuário um outro anjo, que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. E é isso que Cristo está dizendo. Vai chegar o momento que Deus nos ceifará, Deus vai nos colher. Isso não, como é que posso dizer, não é nosso trabalho, mas é trabalho de Deus, do Senhor. E assim, meus amados, nós encerramos então com a parábola da semente, a explicação de Cristo, o que ela quer dizer. Mas quais são as lições que nós podemos retirar aqui dessa parábola, embora nós já tenhamos visto algumas lições durante o decorrer desse estudo? A primeira lição que nós podemos entender aqui, meus amados, é que nós somos os semeadores de sementes espirituais. Nós somos responsáveis por pregar a palavra àqueles que não conhecem a palavra de Deus. Se nós nos calarmos a essas pessoas, elas não terão como ouvir a mensagem do Senhor. E isso será negligência nossa. Se um agricultor não semear uma semente no solo, naquele ano ele não vai ter colheita. Ele não vai ter o que comer. Ele não vai ter alegria. Da mesma forma, quem pregará se nós não pregarmos? Se Deus nos escolheu para pregarmos a palavra e nós não pregamos, quem vai pregar? Nós somos responsáveis por todas as pessoas das quais Deus nos deu a chance de pregarmos e que nós não estamos pregando. Ele nos deu essa responsabilidade, meus amados. Então temos que plantar essa semente no coração do homem. Não semear essa semente espiritual é uma rebeldia contra o nosso Deus. É nós não realizarmos a sua vontade, o desejo de Deus para nós. É simplesmente nós não querermos que o próximo conheça a Deus. É querermos que ele não compartilhe da mesma alegria que a nossa, que nós temos no nosso coração. Há muitos corações que precisam serem semeados. E o número de pessoas que não conhecem a palavra de Deus é grande demais, meus amados. Então, nós somos responsáveis por isso. Esse aqui é o segundo ponto. Há muitos corações que precisam serem semeados. Primeiro, nós somos semeadores de sementes espirituais. Segundo, há muitos corações que precisam serem semeados nesse mundo. O número de pessoas que não conhecem a palavra de Deus é grandioso. São poucas as pessoas que se dispõem para pregarem a palavra. Se nós relaxarmos, estaremos sobrecarregando outros irmãos que estão investindo e que estão pregando. Uma pessoa só não dá de conta, ele necessita de uma ajuda mútua. Por isso que existem muitas pessoas em diversos locais do mundo. Então, se todas elas se envolverem, rapidamente fazendo a sua parte, nós faremos muitas coisas. Ou seja, cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Pense comigo hoje, com a sua consciência que você tem. Imagine que você nunca ouviu falar de Cristo, da salvação. Qual é o seu desejo? De que as pessoas se omitissem em pregar a palavra de Deus? Olha, eu não queria que ninguém viesse pregar para mim, não. Ou de que as pessoas rapidamente fossem até o seu encontro para pregar a palavra? Do que você gostaria? Tenho certeza que, se você conhece a palavra de Deus, se você entregou sua vida a Cristo, você ia querer que rapidamente as pessoas pudessem lhe pregar a palavra. Muitas vezes, quando as pessoas se convertem já velhos, a primeira coisa que vem na mente é: por que isso não aconteceu comigo há muito tempo atrás? Por que eu me converti apenas agora, né? Mas tudo tem o tempo de Deus. Por último, a nossa função é apenas trabalhar o solo e plantar a semente. A nossa função é preparar esse solo para que a semente possa germinar. Não é de fazer essa semente germinar. Nós não temos essa força, nós não temos esse poder. Isso pertence apenas ao Senhor. Meus amados, o crescimento ele vem de Deus. Deus é quem faz toda a obra. Deus é quem realiza o milagre na vida de uma pessoa. Não somos nós. Nós apenas plantamos a semente e temos que ter isso em mente. Então, ao pregarmos o Evangelho, não importa quem seja, nós temos que ter em mente que
É Deus quem vai desenvolver. Não é o meu insistir, não é a forma como eu vou pregar. Não, é Deus. Deus. Portanto, todas as pessoas que conhecem o Evangelho, que entendem em Cristo a sua salvação, elas estão aptas para lançarem sementes ao solo, sementes no coração do homem. Muitas pessoas têm negligenciado porque dizem, eu não sei como pregar, não sei como falar. Mas apenas contar a transformação que Cristo fez na sua vida. Quem é Cristo? Você já está plantando uma semente no coração do homem. Muitas vezes as pessoas não pregam porque elas acham que não são boas o suficiente para convencer a pessoa de que ela está no pecado, de que ela está errada em seus maus caminhos. Mas essa não é a ideia. Nós só temos que pregar a palavra, pregar a palavra, pregar a palavra. E deixar que Deus age. Deixar que Deus trabalhe no coração daquele homem. Deixar que Deus faça com que aquela semente seja germinada. Não é o que nós vamos falar, o modo como nós vamos falar. Nós vamos falar do Evangelho. Mas não é a minha lábia que vai fazer com que aquela pessoa se convença, com que ela se convença ou se converta ao Evangelho. Mas é a ação do Espírito Santo na vida daquele homem. E é isso que nós temos para aprender com essa parábola. Que Deus possa estar nos abençoando cada vez mais, meus irmãos. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra aqui pregada. Que o Senhor possa estar abençoando cada um desses irmãos, livrando eles de todos os males, dando a eles coragem e ousadia para pregarem a tua palavra, plantarem sementes no coração dos demais homens. E é no nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, eu gostaria só de dar aqui um aviso. O irmão Bezerra pediu para avisar que no domingo, além da sala do pastor Velk, tem também a sala dele com o tema Entendes o que lês. Os irmãos que quiserem participar, nós teremos essas duas salas na EBD, com o pastor Velk e também com o irmão Bezerra. Será de forma online às 9 horas da manhã, ok? E também lembrando aos irmãos, se você quiser contar uma bênção, ou se você tiver um pedido de oração, me passe no WhatsApp, que aí eu vou organizar para poder, na próxima mensagem, trazer aqui para os irmãos. Agora, isso tem que ser feito até o domingo, para que eu possa ter tempo de organizar, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Boa noite.